Saudações, meus caros. Voltamos então a falar sobre Revolução Francesa com o nosso último vídeo desse passo a passo sobre os principais acontecimentos da Revolução, com o último governo revolucionário, o Diretório. Então, esse é o momento da volta da burguesia, da alta burguesia ao poder, e esse momento, e assim como a Revolução, termina com a ascensão de Napoleão Bonaparte. Então, alguns historiadores vão dizer que a revolução termina com o 18 Brumário, quando Napoleão vai assumir o poder. Outros consideram que a revolução teria terminado quando Napoleão Bonaparte assume como imperador. Ele é coroado imperador da França, como está aqui nessa imagem, assim como a imagem de fundo é essa cena da coroação. E outros ainda vão dizer que a Revolução Francesa só teria terminado quando o governo napoleônico termina e ele seria derrotado. A minha concepção vai junto com os historiadores que vão dizer que quando acontece o 18 Brumário, quando Napoleão assume mesmo com o consulado, os revolucionários já não estão mais no poder. Napoleão já está ali como um ditador, ele já começa a assumir muito do controle da organização do governo francês. Então, já para mim já não, e para mim e para outros historiadores, já não dá para considerar esse momento do consulado como parte da revolução. Então, eu vou explicar agora os acontecimentos que vão levar a esse fim. Bom, primeira coisa, retomando o final da convenção do governo dos jacobinos. Acontece o golpe do Termidor, em 1794. Como aparece aqui nessa pintura, Robespierre é surpreendido e preso, e no final guilhotinado por esse golpe organizado pela alta burguesia. A partir daí, os jacobinos já são retirados do poder. Eles perdem muito do apoio popular durante momentos do terror, e com a queda do líder maior, Robespierre, os jacobinos acabam saindo do cenário. Então, em 1794, no final desse ano, já é organizado ali um novo governo, e entre 1794 e 1795 se organiza o diretório. Então, os jacobinos saem, os girondins vão organizar uma nova constituição, e no final disso já são eleitos entre esses deputados que fizeram essa constituição, esse grupo de 5 membros entre os girondinos, que vão formar o novo poder executivo, ou seja, os novos administradores do governo revolucionário, o diretório. Então, quais são as principais leis, como o diretório vai se organizar nesse começo? Quais são as principais ações políticas deles? Primeira coisa, a volta do voto censitário, ou seja, do voto baseado na renda. Só vota quem tem dinheiro, basicamente isso. Ou seja, isso já tira a participação política dos jacobinos e das camadas populares. Então, os jacobinos mais pobres, os sans-culottes, eles são eliminados da participação política do país. E várias outras leis que os jacobinos fizeram para trazer mais igualdade econômica para a população também são anuladas por esse novo governo do diretório. Como isso? Bom, primeiramente com a anulação das leis de controle dos preços. Então, os jacobinos, logo no começo da convenção, fizeram leis para controlar, para que os alimentos básicos não subissem muito de preço. Essa lei anulada pelo diretório. Segundo a lei que foi anulada, a lei que colocava a distribuição de terras que foram confiscadas dos nobres, e essas terras eram distribuídas para as pessoas mais pobres. Os trabalhadores da cidade, os trabalhadores das indústrias foram proibidos de se organizar em sindicatos. Então, os sindicatos dos operários, ou seja, os trabalhadores da cidade, foram proibidos. E por último,
Como a gente vai ter ainda nesse momento alguns conflitos entre as lideranças revolucionárias, os jacobinos vão fazer ou vão organizar um levante. Então, isso vai levar o diretório a trazer medidas de repressão, de censura e até medidas violentas, lembrando um pouco o que aconteceu durante o período do terror jacobino. Então, o diretório começa com essa ideia de trazer uma estabilidade política, de trazer conciliação na revolução, mas quando o diretório percebe que eles têm oposição ainda dentro do movimento revolucionário, eles apelam também para a censura e para a repressão. Novo governo, mas alguns problemas continuam e surgem alguns novos. E o 796, então, acontece esse levante jacobino, a conspiração dos iguais, um movimento que é rapidamente reprimido, então não se comenta muito, mas ele é importante para ter, porque ele é um momento de virada do diretório, um momento que o diretório percebe que não tem conciliação, que ele não tem a aceitação plena, que os jacobinos não silenciaram. Então, é um movimento organizado pelo Graco Babev. ah, ele vai trazer alguns populares, alguns ex-sans-culottes que perderam espaço com esse governo girondino, traz esse pessoal para as ruas, mas eles são rapidamente reprimidos pelo exército e, enfim, acabam o próprio Bobef acaba sendo guilhotinado. Então é um levante que é rapidamente reprimido, mas já desestabiliza um pouco os girondinos que estavam no poder. Essa imagem aqui na direita, ela simboliza esse acontecimento aqui seria Bobef tentando atacar a revolução que estava recém com a sua Constituição. Esse sol aqui representa a Constituição de 1795 do Diretório. O Bobef tentando atacar isso e sendo eliminado pelo exército, aqui sendo executado pelo exército. A cobra na volta dele aqui e as adagas simbolizam esse golpe, essa traição que ele teria feito contra a própria república, contra a própria revolução. E um problema antigo que vai aumentar e vai ser muito importante nesse momento da revolução, que é uma coligação dos inimigos da revolução, dos inimigos dessa República Francesa que estava ainda tentando se organizar. Inglaterra, Áustria e Prússia vão juntar suas forças para fazer uma guerra para tentar eliminar de vez o governo revolucionário. E qual é a consequência política disso? Isso vai dar mais espaço para os militares, para os chefes do exército, que estão sendo, enfim, cada vez mais essenciais nesse momento. E isso nos leva a uma grande consequência política, que é a ascensão de Napoleão. Napoleão, então, é um jovem militar. Quando começa a Revolução, ele está recém terminando a sua formação no Colégio Militar Francês. Mas ele, jovem, ele já tem um posicionamento político claramente como um apoiador dos jacobinos. Então, tanto que quando começa o governo da Convenção, ele apoia abertamente as lideranças jacobinas. Ele estava na Itália, na sua formação militar, mas ele já declara esse apoio. Quando termina a convenção, então, quando os jacobinos são reprimidos, Napoleão é preso por algum tempo, mas logo ele é solto, porque, enfim, como eu falei antes, contra a guerra contra as potências inimigas está cada vez mais intensa. As forças de Napoleão chegam e depois de algumas batalhas importantes, Napoleão consegue vencer, consegue dominar por algum tempo aquela região. A partir dali que a gente vai ter várias, digamos assim, descobertas arqueológicas importantes sobre o Egito. Que Napoleão vai levar não só o exército, mas uma expedição de historiadores, de arqueólogos, para estudar aquela região.
Mas, enfim, voltando para a questão, política, que é o mais importante agora. Esse sucesso de Napoleão, esse rápido sucesso dele nessa campanha militar, vai fazer com que ele tenha também uma ascensão no seu prestígio político. Esse sucesso desse jovem militar vai fazer com que a alta burguesia na França, veja esse prodígio militar como uma possibilidade de uma nova figura política também no país. Então, na esperança de, ao mesmo tempo, trazer uma nova organização para a guerra, para se aproximar dos militares e, ao mesmo tempo, ter uma figura de prestígio, na cabeça, na liderança da revolução, essa alta burguesia acaba apostando em Napoleão Bonaparte, apostando na figura dele de prestígio cada vez maior. Até que, no dia 9 de novembro de 1799, acontece o golpe do 18 Brumário. Por que 18 Brumário? Porque, como eu falei no vídeo anterior, os revolucionários fizeram um calendário novo, com novos nomes para os meses e tal. Então, no mês do Brumário, no dia 18, se fez esse golpe, uma parte do exército e essa elite da burguesia, e acaba tirando o diretório do poder e fazendo um consulado, como essa pintura aqui representa. E fica bem claro aqui o quanto esse jovem Napoleão ele vai assumir a sua posição de liderança. Os outros deputados aqui apoiando a ascensão desse governo do consulado e os outros dois cônsules aqui, tipo, ok, estou aqui. Então, ah, isso explica um pouco daquilo que eu falei antes. Nesse governo do consulado, que termina com o diretório, para mim ele já é o fim da revolução, porque aqui Napoleão já assume o controle do governo francês. Mesmo que tenha que esse consulado dialogue com os deputados, na verdade quem está no poder aqui já é Napoleão, que vai ter o seu prestígio cada vez maior, que vai ser bem recebido pelas camadas populares e pela burguesia, e isso vai levar, ah, em diálogo com a tensão da guerra, isso vai levar a 1804 Napoleão ser coroado como imperador. Começando então o período napoleônico em que a França vai dominar boa parte da Europa, né, nesse momento, até que em 1815 Napoleão é derrotado definitivamente. Mas quais foram as consequências? O que a gente teve então como saldo depois desses anos de revolução? Eu listei aqui então algumas dessas consequências que vão acontecer, que vão surgir ao longo da história a longo prazo. Não dá pra gente pensar assim, tá, o que mudou no mundo depois da revolução? Olha, essas mudanças elas foram se desenvolvendo aos poucos, ao longo do século XIX, como eu vou explicar aqui rapidamente. Primeira grande consequência, a gente vai ter uma anulação, um enfraquecimento até que a gente tenha o fim dos privilégios da aristocracia. Então, os revolucionários, logo no começo, eles já atacaram, eles já eliminaram os privilégios da nobreza e do clero, no sentido de não pagar impostos, no sentido de terem um maior controle político. E esse sentimento, essa ideia vai se espalhando pela Europa e pelo mundo ao longo do século XIX. A segunda consequência, a gente poderia dizer que é o fim dessa herança lá da Idade Média do feudalismo. O feudalismo, esse controle da nobreza sobre os camponeses, esses direitos feudais, eles foram seguindo em vários países ao longo da Idade Moderna. Mas com esse exemplo da Revolução Francesa, com essa movimentação toda, no século XIX isso vai se apagando, isso vai se eliminando em vários países. Controle da nobreza, essa falta de direitos políticos dos camponeses,
esse controle de impostos, de direitos rudimentares atrasados da nobreza sobre os camponeses, elas foram se apagando pelo mundo. Como eu falei, não é de uma hora para outra, mas isso vai acontecendo. A mesma coisa em relação ao absolutismo, essa ideia do rei com poder absoluto, por mais que mesmo a própria França tenha voltado à monarquia depois de Napoleão, ah, esse rei incontestável, essa figura vai caindo. Ao longo do século XIX vão acontecendo movimentações, revoltas, até novas revoluções pela Europa e pelo mundo que terminam com essa ideia de um rei incontestável. A Revolução Francesa também vai incentivar vários movimentos de independência na América, principalmente a América Espanhola. Então, várias províncias que, nesse contexto até das guerras napoleônicas, vão facilitar a independência aqui na América, mas o próprio ideal revolucionário de igualdade política da Revolução Francesa vai inspirar essas lideranças de independência. E aqui no Brasil, a questão da Inconfidência Mineira, por exemplo, ela tem uma inspiração na Revolução Francesa. Por mais que a Revolução Francesa não tenha tido na prática grandes consequências políticas para o mundo, ela foi uma grande inspiração, não só para trabalhadores, para a burguesia na Europa, mas para elites e para populares pelo mundo. Bom, isso está relacionado também com uma popularização da república, ou seja, a ideia de república que antes da Revolução era um sinônimo de ameaça, de anarquia até, ela passa a ser mais aceita, porque uma das consequências políticas do Império Napoleônico, depois da Revolução mesmo, é pelo menos levar os ideais republicanos, os ideais de divisão dos poderes, de igualdade política, para os outros países, para os vários reinos alemães, para a Espanha, para os reinos italianos, enfim. Essa, essa organização básica dos governos revolucionários na França acabam sendo conhecidos pelo mundo a partir de Napoleão. Por mais que na prática fosse um governo do Império autoritário de Napoleão, esses ideais revolucionários se espalham. E, por fim, então, é a partir dessa organização nacional, desses movimentos nacionais, populares, que acabam juntando, de certa forma, a elite e as camadas mais baixas, é o que acaba ajudando a desenvolver a ideia de nacionalismo que vai ser a base política do século XIX. Pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham entendido esse, essas várias movimentações da Revolução Francesa, que, enfim, é um acontecimento extremamente complexo, por isso que eu fiz esses vários vídeos para tentar fazer esse passo a passo. Espero que tenha ajudado, deixem em comentários o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida. Bons estudos para vocês. Abraço.